Saúde a todos com a paz de Jesus mais uma vez. Amém. A todos que aqui estão, os que nos assistem pelo Facebook, aos nossos irmãos que saíram dos vossos lares neste frio, para estar podendo aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Antes de mais nada, nós queremos nos desculpar pedindo perdão pela última aula que o vídeo encerrou. Na verdade estava com problema com o carregador e o telefone acabou a bateria e os irmãos lá de Fuku, eles não puderam terminar de assistir a aula. Então nos perdoe em nome de Jesus, foi uma falha técnica, né? Falha técnica, mas já arrumamos o problema e estamos aqui para aprender. Irmãos, e louvado seja o nome do Senhor. Hoje damos início à nova revista que tem por tema Em Defesa da Fé Cristã. O subtítulo é Combatendo as Antigas Heresias, que se apresenta com a nova aparência. São 13 lições que nós estaremos aprendendo. O comentarista dessa nova revista é o nosso querido e amado pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí. Ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, a impressora de Bíblias também, presidente da Comissão de Apologética da CGABDB, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciências da religião. Ele é autor dos livros, O Ministério Profético na Bíblia e Manual de Apologética Cristã, entre tantos outros, todos editados pela CPAD. Quem conhece o pastor Ezequias Soares aqui? Amém. Vocês não conhecem, né, irmãos? Nós conhecemos eles porque, de vez em quando ele vem aqui para o Japão, ele ministra na nossa igreja sede. Ele é um pastor que trata na área da apologética, ele é um pastor que trata na área da refutação, principalmente da seita dos testemunhos de Jeová. Ele é especialista nessa área. Aí nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ezequias Soares. E hoje, irmãos, nós estaremos aprendendo a lição de número 1, que tem por tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, da unidade da igreja. Então nós teremos 13 lições durante todo esse trimestre, mas hoje é um apanhado geral. Hoje é um apanhado geral de toda a lição, de toda a revista, na verdade. Então hoje, o início, nós iniciaremos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E é interessante nós entendermos algumas coisas nesse início, que quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de ser apenas uma forma. Unidade é ser um. E apesar de sermos várias pessoas com pensamento diferente, às vezes com ações diferentes, com manias, com várias manias, mas nós, como fazemos parte do corpo da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nós temos que ser unidos em unidade, em união. Unidade sendo um, união nós temos que ter, mas unidade é ser um, com um só pensamento, conforme Efésios capítulo 4, onde fala a unidade da fé, e 1 Coríntios capítulo 12, onde fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Não é porque eu sou pé que eu não tenho importância no corpo. Não é porque a pessoa é mão que não tem importância no corpo. Então todos nós temos uma importância no corpo de Cristo. E na lição de hoje, como vai falar um pouco acerca das heresias, é tanto quanto importante nós entendermos uma coisa. O que nós aprendemos, o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que nós vemos aqui para acrescentar conhecimento, não é, meus amados irmãos, para nós disputarmos com algumas pessoas com pensamento diferente de quem é o vencedor, de quem é o melhor. Nós precisamos entender uma coisa: nós que temos a palavra verdadeira do Senhor no nosso coração, nós cremos que nós vivemos uma religião verdadeira, nós não aprendemos para poder denegrir as pessoas, até mesmo porque o nosso combate não são contra pessoas, o nosso combate são contra ideias. São contra posições, são contra os pensamentos, Então nós precisamos entender, quando você encontrar alguém na rua que não profere a mesma fé que você,
pode ser o espírita, o macumbeiro, pode ser o católico, o testemunho de Jeová. Tá? Nós aprendemos, não é para poder denegrir a imagem deles, nós confrontamos a linha de pensamento, né? a forma pela qual nós acreditamos na palavra de Deus, então nós discutimos acerca da palavra, pensamentos, ideias, confrontando ideologias, mas nunca a pessoa. Né? Então é tão importante quando dentro da própria igreja, quando o próprio apóstolo São Paulo, ele diz para nós que nós não devemos julgar os profetas, mas as profecias. Então nós temos que entender que a Bíblia nos dá essa margem, né, de nós confrontarmos ideias e pensamentos. Mas nunca, meus amados irmãos, denegrir a imagem do próximo. E o próximo não é só aquele que nos ama. O próximo é aquele também que pensa diferente de nós. Tá? Então lembra de uma coisa que nós precisamos colocar no nosso coração, que toda pessoa que não profere a mesma fé que a nossa, toda pessoa que não tem as mesmas crenças que nós, elas são um campo missionário pelo qual nós temos que evangelizar essas pessoas para ganhar. Como nós poderemos ganhar essas pessoas se nós denegrimos a imagem? Ah, vocês são hereges, vocês não dão por nada, vocês não sabem nada, vocês estão indo para o inferno. Irmão, não são palavras de um cristão. Até mesmo porque Jesus, quando ele diz para nós, né, acerca dos 2 mandamentos, onde ele fala que amarás ao Senhor de toda a tua força, né, de todo o teu pensamento, toda a tua alma, né, e o segundo, que é semelhante a esse, devemos amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso inimigo também é o nosso próximo. Aqueles que pensam diferente de nós também é o nosso próximo. Então hoje aqui, meus amados irmãos, todo o aprendizado que você vai ter, tá, não é para você denegrir a imagem das pessoas, mas todo o pensamento que você tem aqui hoje será para que você possa confrontar no campo das ideias, no campo dos pensamentos, tá? No campo das crenças, porque hoje, meus amados irmãos, existem muitas seitas no mundo. E seita, meu irmão, é tudo aquilo que foge ao princípio bíblico, tudo aquilo, meus amados irmãos, que é distorcido da palavra do Senhor, né? E ou acrescentado ou tirado da palavra do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nós não venhamos a manchar a imagem da pessoa. Tá? Nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que, inclusive na aula aqui que nós vamos aprender hoje, nós vamos aprender um pouco como devemos tratar as pessoas. Nós não podemos tratar com aspereza, com grosseria, né? Muitas das vezes achando que nós, com ar de superioridade, que nós somos superior. Não, nós temos que ser humilde. Tá? Nós temos que ser humilde. Ser humilde não é você não ter dinheiro, tá, irmãos? Isso é pobreza. Tá? Nós temos que aprender, irmãos, é verdade. Tem gente que fala assim, eu sou humilde, mas a pessoa não é tão humilde assim como a gente, não, porque eu não tenho dinheiro. Isso aí, meus amados irmãos, a falta de dinheiro não é sinal de humildade. Tá? A falta de dinheiro é pobreza. Falta de dinheiro é pobreza. Humildade é a pessoa ser simples, é a pessoa saber tratar bem, é a pessoa saber lidar com situações. Isso é simplicidade. Então, não é você querer ser maior ou melhor do que os outros. E nós, como cristãos, o que nós vamos aprender aqui, irmãos, é isso. Aprender a combater ideias e não pessoas. Até mesmo porque, se eu não me engano, Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra quem? Os principados e potestades, né, que se encontram nas regiões celestiais. É contra eles. Tá? Então a nossa briga, ela não é carnal, mas é espiritual. Tá? Espíritos malignos que têm enganado o mundo, espírito maligno que tem enganado as pessoas. E com esse intuito, o pastor Ezequiel Soares, mais uma vez, ele é comentarista dessa revista, trazendo acerca, né, de seitas e heresias. Então você vai ver que a primeira aula, ela vai abranger no geral todas as outras 12 aulas, né, que vai ser falada. 12 aulas porque a primeira já está sendo falada aqui. Então as demais 12 aulas que virão depois, você vai ver que isso aqui é um apanhado geral, né, das 12 aulas que virão mais para frente. Vamos lá para o texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Por que Judas, versículo 3? Porque Judas é capítulo único, só tem um capítulo, tá? Então,
A gente não precisa falar capítulo 1, versículo 3, porque não tem outro capítulo. Então, Judas, versículo 3. Verdade e prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, grifa aí na sua revista, a Verdade e Prática, que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Amém, irmãos? Tá? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas eu vou pedir aqui. Vamos lá. Presbítero Maurício, abra para mim Mateus 7,15. Irmã André, abra para mim 1 Coríntios 11:19. Irmã Regiane, Filipenses 1:16. Irmã Kelly, Tito 1:9. Eu vou pedir para a irmã Meire, Tito 3:10. E eu vou pedir para a irmã Sandra, Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Nós vamos fazer essas leituras em nome de Jesus. Se você reparar na tua revista, vai estar bem embaixo da textual, vai estar leitura diária. São essa leitura que nós vamos fazer aqui hoje. Mas ela é de muita importância para o desdobramento desta aula. Vai lá, presbítero, Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Deixa aberto aí, pessoal. Vai lá, irmã André, por favor, 1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Amém. Irmã Jane, Filipenses 1:16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Irmã Kelly, Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os que contradizentes. Amém. Irmã Meire, Tito 3:10. Ainda não sei. Não achou Tito? Não. Tito está lá no final. Se você chegar em Hebreus, é um livro antes de Hebreus. O anterior é o Hebreus. Tá um pouquinho antes de Hebreus. 3:10. Você quer ver chegar nos profetas menores, é pior ainda. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Glória a Deus. Hebreus 6, 1, 2. Irmã Sandra, por favor. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Acabei lendo 3. A irmã Sandra acabou de falar que nós não devemos nunca deixar de observar os fundamentos da fé cristã. Nós temos que ter esses fundamentos em nossa vida. Então é uma grande importância. Por isso a importância de nós sabermos o que nós defendemos. Não é só uma pergunta. Se você souber, você responde. Com exceção dos obreiros. Se alguém te parar na rua, um ateu te parar na rua,
e pergunta para você a que religião você pertence. Aí você fala, eu sou evangélica. Aí ele pergunta para você, o que a igreja evangélica ela defende? Qual é a doutrina da tua igreja? O que tu responderia? Quem souber responde. Se alguém te parar na rua e te fazer essa pergunta. Qual é a doutrina da tua igreja? Crer em Jesus. Faz parte da doutrina. O que mais? Crer em Jesus e ter a salvação. Glória a Deus, também. Né? Mas o que a irmã Miri falou é o mais completo. Né? A doutrina, o ensinamento de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a doutrina. O que é doutrina? É ensinamento. É ensinamento acerca de Deus Pai, ensinamento acerca de Jesus, Deus Filho, e ensinamento acerca do Espírito Santo. Quando nós falamos acerca desse ensinamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós englobamos todo o assunto da Bíblia. Né? Porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando que Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos que é aquele que morreu na cruz do Calvário e nos purificou com o teu sangue. Quando nós falamos de Deus, nós falamos falando do Criador, daquele que nos criou, daquele que tem todo o poder sobre o mundo. Né? Todo o poder é dado ao Senhor. Né? Então, nós estamos englobando num geral. Então, se alguém te perguntar qual é a doutrina da tua igreja, a doutrina de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Doutrina é ensinamento. Tá? Não vai falar para ele assim, a doutrina da minha igreja é calça, mulher não pode usar calça, mulher, isso aí, mas aí nós temos que aprender. Isso aí é usos e costumes. Usos e costumes, nós não temos o costume de pregar aqui na igreja. Tá? Nós não temos o costume de ficar pregando. Lógico que nós não vamos permitir, né, tanto homens como mulheres vestir roupas que escandalizam, né, o Evangelho do Senhor. Nós temos que ter prudência. Né? Ninguém vai sair, meus amados irmãos. Eu até preguei isso na semana, em uma das igrejas que eu preguei, eu falei acerca disso. Que nos últimos tempos tem aparecido agora uns homens de calça apertadinha aqui só pela misericórdia, meu irmão. Né? Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque da mesma forma que nós cobramos das mulheres que, vestindo, dependendo da roupa que se veste, modela o corpo, o homem também não é diferente, irmãos. O homem também tem que ser prudente. Tá? O homem tem que ser prudente, que até mesmo Jesus nos Evangelhos fala que aquele que olhou, que viu, que cobiçou com os olhos e desejou no teu coração, já concebeu o pecado dentro de si. Então nós não podemos fazer com que as pessoas pequem. Tá? Então nós homens, quanto as mulheres, nós devemos ser prudentes no nosso vestir, no nosso falar, no nosso agir. Nós temos que ter um determinado cuidado em nome de Jesus, tá bom? O presbítero Maurício ele falou acerca do cuidado para não ser enganado pela aparência, porque são pessoas que externamente são perfeitos, mas por dentro, irmãos, são lobos devoradores. A irmã André falou acerca das heresias que podem ser internas, causando divisão na igreja. E a maioria dos problemas que vem da igreja acerca de heresias, acerca de falsos profetas, é de dentro da igreja. É de dentro da igreja, sai de dentro da igreja. Quantas igrejas, pastores que não concordam com a direção do pastor dirigente, o pastor maior, né, com o líder, ele acaba dividindo a igreja e leva a metade da igreja. E forma uma igreja de divisão. Tá? A igreja dividida, irmãos, tá? É pecado de feitiçaria. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque ela pode até existir, mas ela não prospera, a igreja. A igreja não cresce. Sabe por quê? Porque estão debaixo da desobediência. Por que no mundo hoje tem tantas denominações de igreja? Porque são pessoas que saíram de dentro de outra igreja que não concordam com a liderança. Aí monta a sua própria igreja que acha que vai montar do jeito que é. Por que hoje está cheio de igreja herege? Por causa disso. Igrejas que hoje, irmãos, eu fico horrorizado. E tem igrejas que parecem mais com disco, com balada, do que a própria igreja dizendo. Igrejas com jogo de luz, igrejas, não que eu tenha algo contra isso. Se for para fazer uma peça, tudo bem. Mas igreja que durante o culto, meus irmãos, sabe, jogo de luz, fumaça, mas aquele negócio de fumaça que tem dentro das discotecas. Irmãos, pelo amor de Deus. Nós não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja do Senhor, ela continua sendo a igreja santa.
Porque ela precisa da palavra do Senhor, não é o modismo do mundo, mas é a palavra do Senhor. Se a própria palavra do Senhor ela não transformar a vida, o modismo do mundo é que não vai transformar. Então nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus. A irmã Regiane, ela falou acerca que o apóstolo Paulo ele foi chamado para defender o Evangelho. A irmã Kelly, ela leu fonte falando admoestando com a sã doutrina para convencer os contradizentes. Agora o que a irmã Mary leu é tremendo. Ela fala que vai lá diante do herege, tenta convencer ele uma vez, tenta convencer uma segunda vez, não convenceu, a Bíblia fala assim, larga ele, esquece ele, larga ele lá. Falou uma vez, falou duas vezes, não escuta, larga ele, deixa ele que você não vai conseguir. Se o Espírito Santo não convencê-lo, ninguém o consegue convencer. Aí a irmã Sandra falou que nunca deixamos deixar de observar os fundamentos da fé cristã. Vamos lá para a leitura bíblica em classe? Presbítero Simão, por favor, você pode ler para nós, por favor? Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31, 1 Pedro 3, 15 e 16, 2 Pedro 2, 1, 3. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos para as apacentares da igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas e com cada um de vós. 1 Pedro 3. Antes santificai-vos, Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos aos que blasfemarem do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas perdição. E muitos seguirão as dissoluções pelos quais será blasfemando o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita. Amém? Eu fiz algumas anotações aqui nesse texto da leitura bíblica em classe. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz assim, o presidente do Simar leu: olha, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui, na verdade, é uma palavra voltada aos obreiros, aqueles que apacentam as ovelhas. Aí logo ele fala para olhar, né, por vós e pelo rebanho, sobre o que o Espírito Santo constitui bispo, aí ele fala assim, para quê? Para apacentardes a igreja de Deus. Tá? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Por isso que eu falo, irmãos, lógico que a gente não tem o poder, eu não tenho o poder de chegar para todos os obreiros e dizer, olha, né, você não pode fazer isso, não pode falar isso. Mas uma coisa, a gente precisa ter convicção e a certeza. Quando nós falamos a igreja, nós estamos falando a um povo que foi adquirido por um sangue. Nós estamos falando por um povo que foi comprado por um alto sangue. Nós estamos com um alto preço. Nós estamos falando para um povo, meus amados irmãos, que tem um dono, tem um noivo. Esse noivo chama-se Jesus. Eu admiro muito os obreiros que têm coragem de subir aqui e dar bronca na igreja. Eu já falei isso. Chega aqui e dá bronca na igreja, porque ele está dando bronca em quem? Na noiva do Cordeiro. Eu, por exemplo, eu não admito nenhuma pessoa chegar para minha esposa e dar bronca nela. Eu não admito, porque ela tem um esposo. Eu sou o marido dela.
Então, quando nós falamos a igreja, nós estamos falando a um povo que tem um dono. Esse dono é Jesus. Tá? Então, muitos obreiros hoje, meus amados irmãos, de uma forma bruta, de uma forma grotesca, têm muitas das vezes maltratado a igreja de Jesus. Eu fico me imaginando a forma que eu falo. Quem desligar os instrumentos lá? É que os fios estão com problema. Trava os instrumentos lá para mim, por favor. Então eu fico imaginando, meus amados irmãos, se eu vou falar algo para a igreja, eu faço uma autoavaliação. Se alguém falasse dessa forma com a minha esposa, será que eu gostaria? Então essa é a forma em que eu penso quando eu vou falar à igreja. Lógico que quando eu estou exortando a igreja no sentido da palavra de Deus, não sou eu, é o próprio dono da igreja que está exortando, porque é a palavra dele. Mas eu, com as minhas convicções, a gente exortar a igreja, nós temos que tomar um certo cuidado. E é isso que a Bíblia está falando para nós, né? Que nós devemos olhar por nós e pelo rebanho, que é sobre o que o Espírito Santo constituiu o bispo. Nós fomos constituídos pastores, né, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, lembremos, irmãos, quando nós estivermos falando a qualquer membro, seja no culto ou seja particular, nós estamos falando com um povo que foi adquirido por um alto preço. Foi sangue, o sangue de Jesus. Tá? Não fomos nós que derramamos o nosso sangue na cruz do Calvário para dizermos que nós temos o poder de sermos proprietários sobre essas almas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma em que nós falamos com a igreja. O versículo 29 vai dizer assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, olha só o que Paulo está orientando. Quando eu for partir, né, que eu saí do meio de você, Paulo já estava sentindo que estava chegando próximo o seu fim. Ele disse assim: olha, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então ele deixa bem claro que no meio da igreja haveria lobos cruéis. É dessa forma que ele classifica aqueles que vêm causar maldade dentro da igreja. Lobos cruéis. E ele fala: eles não perdoarão o rebanho, não perdoarão vocês. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, toda pessoa, tá? Toda pessoa insatisfeita com a sua liderança, ele busca apoio na igreja, ele busca apoio nos obreiros, porque ele, encontrando apoio, ele se fortalece para poder se levantar contra o pastor da igreja. Tá? Porque às vezes essas pessoas que se levantam, eles não concordam com a forma que o pastor trabalha. Então eles alicerçam pessoas mais próximas, pessoas fragilizadas, pessoas que talvez também tenham discordância com o pastor, e ele começa a alicerçar essas pessoas para se levantar um grupo contra o pastor da igreja. Aí é onde vem a divisão da igreja. Ele divide a igreja, ele sai da igreja, leva a metade da igreja e funda sua própria igreja. Essa igreja, meus amados irmãos, ela não é uma igreja que prosperará na presença do Senhor. Poderá vir a ser salvo? Poderá, porque o Senhor, ele tem compromisso com a sua palavra. Mas literalmente falando, em vista do que foi a ação do povo que fez monta essa igreja, Deus, meus amados irmãos, não vai prosperar nesta igreja. Tá? Então nós temos que muito tomar cuidado. Uma das coisas que eu sempre ensinei aqui na nossa igreja, né, eu não me importo de você sair da nossa igreja e ir para uma outra igreja, né, desde que você não vá para o mundo. Eu perder para o mundo, irmãos, eu vou me sentir uma sensação de derrotado. Agora, se você sair da nossa igreja e for para outra igreja, glória a Deus. Mas uma coisa eu te falo, a minha maior preocupação são as pessoas que saem da igreja e entram em qualquer igreja aqui na cidade e acham que ele é uma igreja de Deus. Irmãos, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós temos que tomar cuidado. Uma das coisas que eu sempre ensino na igreja, pergunta como começou a igreja, aonde começou a igreja, aonde esse pastor ele foi consagrado. Porque tem muita gente se colocando a mão na tua cabeça, mas agora eu sou pastor da igreja. Tem, irmãos, tem muitos. Tem muitos. Irmãos, eu tenho amigos que quando eu conheci, eles já eram irmãos de igreja, mas hoje são pastores. Aí eles falam assim: Marinho, você ainda não é pastor? Eu falo assim: o título, eu pastoreio. Não tenho título, mas eu pastoreio. Porque para mim o título ele é o de menos. O que eu quero fazer é a obra do Senhor. Não, mas eu já sou pastor. Glória a Deus para você. Glória a Deus para você. Porque Deus ainda está me modelando. Porque o pastor, ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Você está preparado já para dar sua vida pelas ovelhas?
Né? Então, é isso que nós temos que entender. Né? Nós temos já uma caminhada de presbítero. Esse ano faz 12 anos que eu sou presbítero. O presbítero faz 13 anos que ele foi presbítero, consagrado presbítero 1 ano antes do que eu. Eu e o presbítero Simão nós estamos consagrados na mesma escola bíblica. Nós temos essa carga. Pergunta para eles se eles acham ruim ser presbítero. Ninguém acha, porque nós sabemos o peso que é ser um evangelista. Tá? Então, não que nós não queiramos, não que nós não almejamos sim, mas eu sei que tudo vai ocorrer no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no tempo do presbítero Simão, mas é no nosso tempo em que vai ocorrer tudo isso. Na questão de pastoreio, vale a pena lembrar Sim. que a função do pastor é o que? Alimentar as ovelhas, Sim. proteger e pastorear. Sim. Hoje nós vemos que tem muito pastor, mas que não protege as ovelhas e nem alimenta, né? Mas melhor, arranca... aproveita a lã, né? Isso. Aproveita bem a lã das ovelhas, né? É o que nós falamos no começo, porque nós vamos falar aqui mais pra frente, nós vamos comentar sobre isso, que hoje realmente, né, o que o professor Simão falou o dever do pastor é cuidar das ovelhas. E cuidar não como se fosse sua, tá? Cuidar porque é cuidar de Jesus. Então, cuidado é com muito cuidado mesmo. Tá? É quando, vamos supor, a comparação que eu acho que não tem muito a ver, né? Mas é quando você pega um carro emprestado de alguém. Você não tem cuidado? Com o seu carro você anda de uma forma. Quando você pede um carro emprestado, você não anda diferente do carro da pessoa que você pede emprestado. Você vai ter cuidado. Porque senão depois você tem que prestar conta. Agora você imagina quando nós cuidamos da ovelha de Jesus. Quando nós cuidamos do povo de Jesus. Irmão, nós não vamos andar cuidado? Irmãos, eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Eu tenho muito cuidado com a forma em que eu trato. Porque eu não estou tratando a minha esposa, eu não estou tratando a minha noiva, eu não estou tratando os meus filhos, mas eu estou tratando unicamente, exclusivamente a noiva do Senhor Jesus. Nós temos que ter sempre isso em mente em nome de Jesus. Vamos lá. E eu ia falar aqui no versículo, mas vamos para 1 Pedro 3,15 aqui da leitura, que fala assim: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Olha o que a Bíblia diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que é isso? Qual é a tua esperança? Jesus. Nossa esperança é Jesus. Do que você crê? Eu creio em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a minha fé. Mas sempre respondendo com mansidão. E a pessoa fazendo várias perguntas, e você não pode perder o domínio próprio. Tá? Então o que está falando aqui? Estais sempre preparado para responder com mansidão, tá? E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que você tem? Tá? Então nós temos que ter paciência, nós temos que ter aqui, responder com mansidão, estar preparado para responder os questionamentos que se levantam. Ok? Então, nesse trimestre, meus irmãos, tá? Nós estaremos estudando sobre heresias e seitas que assolaram tanto a igreja primitiva como assolam a igreja pós-modernidade, a nossa igreja do dia de hoje. As mesmas heresias do passado, as mesmas ações do maligno no passado, elas são as mesmas no de hoje. A única diferença, como o pastor Ezequias Soares ele relata, ele fala assim: hoje eles agem com uma roupagem diferente, mas são as mesmas coisas. A igreja primitiva sofreu, Paulo alertou, Timóteo alertou, Tito alertou, os obreiros do passado sofreram, mas falaram da importância, né? Os discípulos alertaram. Então, essas mesmas problemas que tinha na igreja primitiva é o que nós temos no dia de hoje. Tá? Então, nós temos que estudar, nós temos que aprender a palavra de Deus para combater as heresias. Tá? Lógico, como eu sempre falei, combatendo no campo das ideias, tá? Não maltratando os hereges, aqueles que creem dessa forma, até mesmo porque alguns nasceram nesse ambiente, né, e cresceram aprendendo dessa forma. Alguns irmãos não largam essa maneira de ver porque cresceram ouvindo isso. Então eles foram doutrinados dessa forma. Você já viu quando você pega um católico para falar? Você vai falar de Jesus? O que ele te fala? Quando você vai pregar o evangelho para ele? A primeira coisa que ele fala: eu sou católico. E o Deus é o mesmo. Não, mas pelo jeito parece que é diferente, né? A forma em que se fala, a impressão que dá que o Deus dos católicos é um e o Deus que os protestantes servem é outro. Porque quando você vai falar de Jesus, eu falo: não, eu sou católico.
Entendeu? Então, a gente vê, mas nós temos que ter paciência. Nós temos que saber lidar com essa situação. Tá? Mas eu creio que Deus ele vai nos dar estratégia para ganhar estas almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que quando uma pessoa fala que é católico é porque não frequenta uma igreja. Porque se a pessoa fala com você, eu sou católico, aí eu digo assim, nossa, jura que legal, qual igreja que você está indo? A pessoa, não vou na igreja, mas é você católico? Então eu costumo dizer que a pessoa, quando ela não vai para a igreja, ela costuma dizer, eu sou católico. Na verdade, eu sou católico, é uma forma de dizer assim, né? Eu não sou de igreja nenhuma, na verdade. Eu falava isso, eu falava assim, não, eu sou católico, mas aí eu percebi, né? Não fui nenhuma igreja católica, mas era católico. Mas é isso aí, meus irmãos, mas Deus ele vai nos dar graça para alcançar essas pessoas que se dizem ser católicas. Deus vai abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos lá para a introdução. Peraí, eu também não falei aqui no início. Essas tais heresias, irmãos, da igreja primitiva, elas assumiram uma roupa nova, uma roupagem nova, né, no contexto da igreja atual. Então, diante desse malefício, é papel da igreja rechaçar os falsos ensinamentos. Olha só, ao campo das ideias. Tá? Rechaçar os falsos ensinamentos, combatendo qualquer tentativa de assolação à fé cristã. Tá? Então, o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista, né, ele é um expert nessa área. Tá? Mas você vai ver que ele trata essas vidas, esses hereges, com muito amor, com muito carinho, porque o intuito dele é ganhar essas almas para Jesus. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas das antiguidades, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há novo debaixo do sol. Eclesiastes 9. O presente trimestre ele tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a conhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade da defesa da fé. Tá bem? Eu não sei se vocês, os irmãos, são acompanhadores dos noticiários do mundo evangélico. Eu gosto de acompanhar muito. Irmão, tem surgido nos últimos tempos, irmãos, tem um pastor de renome lá no Brasil, ele é muito conhecido. Os obreiros vão saber de quem eu estou falando. E para você ver o quanto a heresia na igreja que ele lidera, e uma certa feita ele convidou uma mulher que se dizia ser pastora para pregar na igreja dele. Houve um movimento, ele como pastor, irmãos, diante de Deus, ele montou nas costas dela, fez ela de cavalo. E ele é um homem grande e pesado. Sabe quem é, né? Sabe quem é também? Ele fez isso, irmãos, e esse vídeo está na internet. Como que as igrejas estão acreditando em qualquer heresias? Irmãos, e a mulher que ele monta nas costas, irmãos, se diz ser uma pastora, não é a esposa dele. É uma mulher que veio pregar na igreja dele. Ele montou nas costas dela, fazendo ela de cavalinho. Imagina eu aqui, meus irmãos, montando nas costas de uma irmã aqui. Meu Deus do céu, que tragédia vai ser. Que tragédia. Não, eu fico imaginando. Eu quero filmar. Não, eu digo assim. Eu digo nesse sentido assim. Irmão, se eu fizer um negócio desse, eu tenho certeza, convicção que eu vou ver irmãos levantando e indo embora. Não é? Não fica. Porque isso não é bíblico. A igreja, quando ela perde o foco, ela se torna uma igreja herege. Oi? Quer saber quem é, irmã? Depois eu te falo. No final do culto eu te falo. Aquele moreno alto que usava o chapéu do Não. Depois eu te falo quem é. Esse que você falou, ele foi consagrado à eternidade. Ele não morre mais, ele é imortal. É que o suor dele é sagrado, né? Agora ele é imortal. Mas vamos lá. Vamos lá para o top 1, as ameaças dos lobos vorazes. Primeiro, os cuidados pastorais. Madriana, lê para nós, por favor.
Os cuidados pastorais. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nesta passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar-lhes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Glória a Deus. Então aqui fala sobre os cuidados pastorais. Foi aquilo que o Pedro Simara citou, né, no início ali, quando nós fizemos a leitura bíblica em classe, que o dever de todo pastor, a função primordial de um pastor ou de um bispo, tá? Que é a mesma coisa, o bispo e o presbítero estão na mesma linha ministerial, tá? Então, quando fala aqui que os bispos foram chamados nessa passagem, quer dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, demonstrando que eles também são pastores. Então, eles são pastores. E a função primordial dessas pessoas, desses pastores, né, é de alimentar, é de guiar e de proteger o rebanho. Tá, irmãos? Então, esse é o papel, né, primordial de todo pastor. Um pastor que não se preocupa com as suas ovelhas, um pastor que não se preocupa em levar as ovelhas ao bom pasto. O que é um bom pasto? Irmãos, é trazer boas palavras, é saber pregar, trazer um bom alimento, porque a ovelha ela vai ali para o pasto para se alimentar. Então a ovelha, quando ela vai se alimentar, no nosso sentido, esse é o sentido figurado, nós somos considerados como ovelhas, nós temos que alimentar, o pastor, o dever dele é te alimentar com uma boa palavra. A boa palavra vai fazer com que você se torne uma pessoa sadia, uma pessoa forte, tá? Uma pessoa estável, uma pessoa que não vai cair por qualquer vento de doutrina. As pessoas vêm falar na sua orelha coisas que agradam os seus ouvidos, mas você vai falar, pode até me agradar, mas não agrada a palavra de Deus. Por quê? Porque você está alicerçada sobre a palavra do Senhor. Então, o dever de todo pastor, o cuidado que o pastor deve ter, é de proteger o rebanho do Senhor. Né? A própria palavra diz em Jeremias, o próprio Senhor dizendo que Ele daria pastores segundo o seu coração. Tá? Então, todos os pastores, se eu quero crer, lógico que existem alguns que não foram separados pelo Espírito Santo, mas foram levantados pelo homem, e alguns pastores sofrem no dia de hoje. Eu conheço alguns pastores que sofrem quando pastoreiam a igreja. Eles têm dificuldade de pastorear, têm dificuldade de aconselhar, têm dificuldade, meus amados irmãos, de ter até mesmo domínio próprio. Eu já vi pastores, eu já vi relato uma certa feita, eu numa mesa sentado com um obreiro, eu não o conheço bastante, e nós temos um amigo em comum. E esse amigo em comum pediu que eu desse uma força para ele, eu dei uma força para ele. Um dia sentado na mesa, tomando um café com ele, ele falou que ele pastoreava uma igreja em um determinado país. E lá, irmãos, ele falou que lá só ele, a esposa dele, cuidava da igreja, limpava a igreja. Ele pegou um culto de ceia e chamou os irmãos de folgados. Vocês são todo um bando de folgados, irmãos. Se você não tem chamado para ser pastor, entrega o cargo. Entrega o cargo. Meu irmão, eu chego aqui na igreja, ele está sujo, eu vou limpar, irmãos. Qual a dificuldade que nós temos em poder cuidar da casa do Senhor? O cuidar da casa do Senhor, irmãos, é tanto quanto de todos, quanto do pastor também. Agora, um pastor que não pode cuidar da própria casa de Deus, irmão, como que ele vai cuidar então do rebanho? Ele tem que cuidar do pasto. Se é um pasto sujo, ele tem que limpar o pasto. Como que ele vai fazer para poder dar comida para as ovelhas? Então, meus amados irmãos, esse é o chamado do pastor. E o pastor, ele não foi chamado para ser feliz. O pastor ele foi chamado para sofrer. Tá, irmãos? Verdade. Ministério está coligado a sofrimento. Pastor que só anda feliz, ele está com problema. Pastor que não chora aos pés do Senhor, ele está com problema. Pastor que não vai diante de Deus e fala, Senhor, me ajuda, ele está com problema. Pastor que você fala, mas tudo bem? Não, lá na minha igreja, só glória, aleluia, está tudo bem, a igreja não me dá trabalho nenhum, é na bênção. Talvez é um pastor que não tem uma visão celestial. Irmãos, você sabe por que o pastor ele anda com o cajado?
Você sabe? Você já viu que o cajado é igual um cabo de guarda-chuva, né? É para guiar. Porque a ovelha, ela caminha sem direção. A ovelha você vai comendo aqui, se tiver um abismo, ela vai comendo até cair no abismo. Aquele bracinho do cajado passou para puxar a ovelha e guiar ela novamente para outro caminho, para que ela não se perca. Tá, irmãos? Então, esse é o dever, essa é a função primordial de um pastor, de guiar a ovelha, de cuidar da ovelha, né? É dele poder proteger o rebanho do Senhor. Aí proteger o rebanho do Senhor é dar vida. E hoje os pastores que eu tenho visto muitos se levantarem, eles não têm tido esse amor de dar a própria vida para cuidar das ovelhas. Então é perigoso. Tá, então, olha só o que Lucas, abre comigo em Lucas capítulo 15. É um texto que eu gosto muito de falar. Esses dias atrás até eu dei um tema um pouco ao operador Márcio. Vocês lembram do nosso culto da 100ª ovelha que ele pregou? Ele não pregou o que ele quis, não. Eu dei o título para ele. Você vai pregar em Lucas capítulo 15 as 3 parábolas. A parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Você vai pregar 3 em 1. Ele, como que é isso? Eu falei, você vai estudar para aprender. E ele pregou. E eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso. Olha o que Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6 diz. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Esse é o dever do pastor. A ovelha começa a parar de vir ao culto. Ô meu irmão, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está acontecendo alguma coisa? Está com problema de saúde? Quer que eu vá na tua casa fazer uma oração? Eu sou assim, irmãos. Eu sou assim. Né? Quando eu vejo que as ovelhas estão se afastando, eu vou atrás. Eu ligo. Lógico que não vou bater lá na porta e chegar de supetão, né, irmãos? Às vezes é desagradável isso. Mas hoje, na pós-modernidade, nós temos um telefone, nós podemos ligar gratuitamente e conversar com a pessoa, se está tudo bem, mandar uma mensagem, uma mensagem de texto, uma mensagem de voz. Então, hoje nós temos a liberdade, essa facilidade. Olha só o que Jesus ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, do versículo de número 15 até o de número 20, ele diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Irmãos, nós conheceremos se a pessoa verdadeiramente ela é crente pelos seus frutos. Pela forma em que ela trata as pessoas, pela forma em que ela fala, pela sua forma de vestir. Então, o que eu falo, nós não pregamos usos e costumes. Nós não pregamos usos e costumes aqui na igreja. Mas fala a verdade, eu sempre falo, como nós conhecemos uma pessoa, se ela é um policial ou não? Pela vestimenta. Como nós conheceremos se a pessoa é um bombeiro ou não é? Pela vestimenta. Tá? Então, como nós sabemos que a pessoa será uma boa pessoa? Pela forma em que ela se porta, que ela se veste, que ela se fala. Isso são o quê? São demonstração dos seus frutos. Se ela é bem educada, se ela te trata bem. Então nós temos que reconhecer toda a árvore por esses frutos, tá? Então, por mais que a árvore seja ruim, seja uma árvore ruim, e ela no início começa a demonstrar bons frutos, mais cedo ou mais tarde, não, os frutos podres aparecerão. Não tem como uma pessoa esconder eternamente. Ela não consegue. Ela pode até acobertar por um determinado tempo, mas, irmãos, é certo que mais cedo ou mais tarde ela demonstra quem ela é. Em algum momento escapa uma coisa. Escapa, né, Manjane? Se você já vive no Espírito e conhece a palavra de Deus, por uma palavra que ele fala, sim, instantinho você já sabe que não é sim. Aquela pessoa. Você sabe que é uma pessoa que tem frutos podres, né? Então, irmãos, é uma forma que Jesus nos ensinou de como conhecer como são as pessoas.
tá? Como são as pessoas. Então, através dos seus frutos, nós conheceremos, né, se as pessoas são de Deus ou não. Tá? Quando eu quero dizer isso, irmãos, eu não estou dizendo que todas as pessoas com determinadas ações, elas são más, não é isso. Tem dia que nós estamos para baixo, tem dia que nós não estamos bem. Só que nós não vamos chegar aqui na igreja chutando balde, ficar xingando as pessoas, né? Nós não vamos ficar brigando, né? Nós vamos fazer certas coisas. Tá? Então, mas pode acontecer de ter um dia ruim. Às vezes nós temos um dia ruim, isso pode acontecer. Né? Então, mas isso são exceções. Tá? São exceções. Tá? Então, lógico que nós temos que observar os frutos com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa ter uma boa interpretação. Tá? Não significa que o presidente Simar chegou aqui nervoso, que a Maria bateu nele, que ele é um bom obreiro. Tem dia que você quer dar uns petelecos na orelha dele. Não significa que ele vai chegar nervoso aqui, bravo, que ele é um bom obreiro, não. Talvez foi um dia ruim que ele passou. Né? E todos nós temos um dia ruim na nossa vida. Amém? Vamos dar seguimento? 2. Depois da minha partida. Lê para nós aí, irmã Kelly. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Na Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo os falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja. Falsos mestres, na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Amém? Então, Paulo ele fala que depois da partida dele, apareceriam, né, em meio à igreja, né, esses hereges, esses falsos profetas. Né? Então, ele sempre alerta, ele fala aqui ele na verdade, ele nomeia, né, essas pessoas como lobos cruéis. O que é um lobo cruel? É aquele que devora sem dó. É aquele que acaba, meus amados irmãos, fazendo uma ação terrível, trazendo um prejuízo para aquele pelo qual ele ataca. Então, nós vamos observar que o apóstolo Pedro, também lá na 2 Pedro 1, capítulo 19 a 21, lê para nós, presbítero Simar, por favor. Nós vamos observar que o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, ele mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação desses falsos profetas. 1 Pedro? 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Segundo 1, 19 ao 21. Isso, 19 ao 21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. E o 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Pedro para ensinar acerca dessa que foi lido aqui, né, que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, como foi lido, né, mas também ele mostra que a presença desse verdadeiro ensino, irmãos, ela não tem como evitar, né, o aparecimento de falsos profetas no meio, né, de manifestação de falsas profecias no nosso meio. Tá? Então,
Por isso a importância de nós entendermos a palavra de Deus, porque nós temos uma base para poder, irmãos, avaliar o que é falado, uma base para avaliar o que é ensinado. Qual é essa base? A palavra de Deus. Quando nós estivermos aqui em cima pregando, seja eu, presbítero Maurício, presbítero Simar, quando nós falamos que no versículo tal, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito isso, e sempre, irmão, vai lá e verifica. Você precisa aprender a olhar se realmente o que está sendo falado, se é uma verdade. Isso não é vergonhoso, isso é bíblico. Nós devemos avaliar o que está sendo falado. E se porventura eu falar errado, o presbítero Maurício falar errado, acabou o culto, nos procura. Fala, irmão, você falou isso aqui, está errado. Explica melhor isso aqui, nós temos que explicar. Até mesmo porque você não pode sair da igreja com dúvidas. Tá? Por isso a importância de você folhear a Bíblia, conhecer a Bíblia, para que quando você ouvir uma palavra que falarmos aqui em cima que está errado, você precisa procurar na Bíblia e falar. Eu já vi muitas pessoas, eu já ensinei aqui outras vezes, que pessoas falando assim que na Bíblia está escrito que não cai nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. Você já ouviu falar isso? Já? Eu quero que me prove na Bíblia onde tem esse texto. Então, mas a gente fala assim, na Bíblia diz, esse na Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Eu tenho essa crença, eu também creio. Eu creio dessa forma. Eu creio que tudo está no controle do Senhor. Só que eu não posso acrescentar nem um tio, nem um cedilho à palavra do Senhor. Porque ela me diz que eu sou maldito. Então eu não posso dizer que a Bíblia diz aquilo que ela não diz. Tá? Então para isso nós precisamos, né, entender, compreender e avaliar o que está sendo falado com base na palavra do Senhor. Tá? Então se o Amarildo falar aqui que está falando isso, procura. Se o Maurício está falando que está falando isso, procura. Porque vocês precisam ter certeza do que nós estamos falando. Tá? Então, em nome de Jesus. Agora, eu dizer para você que eu creio dessa forma, não tem nada de errado. Eu creio, tá? Eu creio, a minha fé, eu tenho essa fé, que tudo que vai acontecer no mundo, se não for com a permissão de Deus, não acontece. É uma fé minha. Agora, se eu dizer para você que a Bíblia diz isso, eu tenho que te provar. Eu terei que te provar onde que a Bíblia diz. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com esse efeito papagaio. O que é o efeito papagaio? Os pastores grandes um dia falaram uma frase dessa, e as pessoas acabaram decorando e vêm falando, sem nem mesmo saber onde está escrito. Sem nem mesmo saber onde está escrito. Então temos que tomar cuidado em nome de Jesus, tá? Por quê? No nosso meio aparece esse tipo de pessoa tentando nos ceifar e nos levar para longe do Senhor. Amém? Vamos lá para o 3. A origem dos falsos mestres. Vamos lá, irmã Regiane? Isso. Vamos lá. Não, é curtinho, mano. É curtinho. Vai aí. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Vai dar certo. 2 pontos surpreendentes nessa parte. Ligado? Tá ligado? Tá ligado? Esse mais alto. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentre da própria igreja, dentre vós mesmo. E segundo, se levanta homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais se menor pudor espiritual usa as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos
moderno e a mensagem da Bíblia desatualizada e, em razão disso, oferece um novo evangelho. Em fase disso, vimos a importância de estudar um campo da teologia denominada da apologia para orientar os crentes dos nossos dias. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que a irmã já leu acerca da origem dos falsos mestres. Então, fala que dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso chamam muita atenção, porque o primeiro é: os lobos verazes surgem dentro da própria igreja, tá? Dentre vós mesmos. E o segundo: se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então nós temos que tomar cuidado, como eu falei, aqueles que discordam de tudo que o pastor ele tem pregado, tem ensinado, que é a palavra de Deus, eles começam, irmãos, então, a recrutar os insatisfeitos da igreja para montar, então, um grupo de rebelião dentro da casa do Senhor. São pessoas que estão insatisfeitas com o que o pastor ele ensina, porque eles dizem que a palavra de Deus está desatualizada. Que a palavra de Deus, você já viu pessoas das atualidades do dia de hoje falando que a Bíblia precisa ser atualizada? Está assim, ó. Está assim. Está assim de pessoas que se dizem ser crentes, mas são pseudos crentes que dizem que a palavra de Deus ela é desatualizada e ela precisa atualizar. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão atualizada que a notícia que vai sair amanhã ela já deu notícia à Bíblia. A palavra de Deus ela é tão tremenda, né, que o próprio Naum, o profeta Naum, ele conseguiu profetizar falando acerca dos carros. Ele fala que viu luzes velozes passando assim, ó, como os riscos, né, que acho que ele fala mais ou menos assim, riscos de luz, né? Ele está falando de carros. Olha só, Naum, na época de Naum, eu acho que nem carroça de jeguim tinha. E ele conseguiu falar acerca de carros que um dia viriam a aparecer. Para você ver o tanto que a palavra de Deus era atualizada. Então nós temos que entender que nós não precisamos de uma atualização da Bíblia. O que nós precisamos é de uma atualização do entendimento das pessoas. Aí sim, né, pessoas que não estão com entendimento, né, desatualizado, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, na verdade a Bíblia não precisa de atualização, ela é mais que atualizada. Ela dá notícia que o jornal ainda vai dar, ela já deu notícia para nós. Então nós precisamos entender e compreender que a Bíblia é tremenda para nossas vidas e ela é importante, tá? Então, olhando por essa forma, né, nós olhamos aqui que foi lido falando que vão pessoas ali nas redes sociais, postam nas redes sociais que a Bíblia está errada aqui, que a Bíblia está errada ali, né, que precisamos corrigir, Irmãos, são tudo falácias, são falatórios de pessoas que não compreendem a palavra de Deus. Pessoas que querem nos últimos dias, irmãos, trazer um conteúdo onde não existe. Nos últimos tempos tem aparecido alguns homens de Deus, que se dizem homens de Deus, que querem, irmãos, marcar pessoas com novas revelações, né, que eu descobri uma nova revelação. Irmãos, a palavra de Deus em si ela é a maior revelação que existe. Não tem uma revelação maior do que a própria palavra de Deus. Né, e uma certa feita, eu meio que combati uma forma de pensamento de umas pessoas, que eles falam assim: na Assembleia de Deus não tem profecia. Não, lá na Assembleia de Deus não tem profecia. Eu falei: quem te falou que não tem, meu irmão? Não tem. Aí eu falei: você quer aquele que fala assim, né? Eis que Deus mandou te falar, né? Isso. Eu falei: pois é. Essa profecia é fraquinha em vista do que a Assembleia de Deus ela profere. A maior profecia a Assembleia de Deus ela fala a palavra de Deus. Não tem profecia maior do que essa. Esse negócio de eis que Deus me fala, toma cuidado. Toma cuidado. A profecia ela tem 3 fontes, tá? Você sabe quais são? Sabe? Eu ensinei da outra vez, né? Anota aí, Adriana. Aquele negócio que a Adriana ela já anota. Não, aquele dia você anotou para as funções. Quais são as 3 funções que a profecia tem? Exortação, edificação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14. Não é isso?
Agora, ela tem 3 fontes, a profecia. Se for uma profecia verdadeira, é de Deus. Né? Se for uma profecia mais ou menos, é do homem. E se for uma profecia que está com nada, é do diabo. Tá? Então tem 3 fontes. Ou o diabo está falando pela boca da pessoa, ou o próprio homem está falando de si, ou Deus está usando esse profeta para falar contigo. Então são só essas 3 fontes. Não existe outra fonte. Tá? Então anota aí que isso é importante para o seu crescimento e seu conhecimento. Pode repetir, fazendo um favor? A profecia ela tem 3 fontes: homem, Deus e o diabo. As fontes. Então, quando alguém profere para você alguma coisa, uma profecia, ou ela está vindo de Deus, ou ela está vindo do próprio homem, ou ela está vindo do diabo, querendo destruir a tua vida. A profecia que vem de Deus, ela na verdade, ela tem 3 finalidades: exortação, consolação e edificação. E as profecias que vêm do diabo, ela também tem essa finalidade: tristeza, choro, ilusão, né? Irmãos, causa um mau alvoroço, confusão. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Como será que a gente conseguiria assim, identificar? Deus testifica no teu coração. Deus está falando, vamos supor, uma suposição, não que você fez, tá, irmã Sandra? Em nome de Jesus, vamos supor que você discutiu com a irmã Adriana, não está repreendido em nome de Jesus, vamos supor que você discutiu. E ninguém sabe, só vocês duas, vocês não contaram para ninguém. Aí levanta um profeta e diz, olha você, eis que Deus manda te falar, que você precisa perdoar, que você precisa pedir o perdão. Na hora o seu coração vai dizer, meu Deus, eu briguei com a irmã Adriana. Não é assim? Então quando você sente isso no teu coração e testifica no seu coração, é de Deus. Aí você fala, Deus falando comigo, o que eu fiz e eu tenho certeza que eu preciso melhorar. Aí você escuta a voz de Deus. Mas aí quando ela fica na dúvida, ele já pensa assim, não, mas peraí, acho que ela deve ter falado para outra irmã, né? Então, entendeu? Aí a dúvida, a confusão. Então essa dúvida, quem vai gerar no coração dela é o próprio diabo. Para que ela não receba, né, a restauração espiritual da vida dela. Então tomemos cuidado com isso. Né? Se Deus falou contigo dessa forma, você tem que ter a convicção, verdade. Não tenha dúvida, fala assim, não, a Adriana falou, não, Deus falando comigo. Dizem que também existe muitas vezes, não sei como é que é a palavra certa, 3 vezes, quando é 3 vezes certificado, não sei como é que funciona, mas eu sei que você pode pedir confirmação? Que é confirmado 3 vezes. Eu vou explicar o que aconteceu umas 3 semanas atrás. Antes do Réveillon, conversando com uma amiga, eu estava falando para ela sobre algumas coisas que eu tenho passado na minha vida passada, assim, para cá, que eu tenho sentido, né, no coração. E aí ela falou, você precisa participar de um curso de libertação, né? Ela comentou comigo. Aí eu falei assim, deve ser, tal, vou pesquisar mais sobre isso, vou ver como é que funciona, tal. Ela até falou, vou ver uma igreja que faça isso, tal, não sei o quê. Aí na semana seguinte, quando eu vim aqui, a primeira coisa que você falou foi que ia iniciar o ano fazendo curso de libertação. Na hora que você falou isso, eu já fiquei arrepiada. Eu falei, meu Deus, eu ia procurar uma igreja. É aqui mesmo. Achei. Aí, uns dias depois eu estava em casa já, né, tendo sido confirmado que ia ter aqui, aí minha sobrinha mandou um vídeo para mim, né, uma palestra de uma pastora, né, e aí no vídeo estava falando exatamente sobre a necessidade de nós termos a cura e libertação. Aí eu falei, pronto. Sim. 3 vezes testificar. Então, existem coisas na nossa vida que nós precisamos ser libertos. Tem coisas que nós, às vezes, lembra, não sei se a irmã Santa estava aqui no dia que a Amanda testificou aqui. A Amanda ela deu uma testificação, foi num culto de domingo, se eu não me engano, onde ela falou que a libertação não é somente de vícios, não é somente da bebida, do cigarro, mas tem coisas que nós temos em nossa vida e nós precisamos libertar dessas coisas que trazem um prejuízo para a nossa vida. E ela falou, não tenho vício, mas eu tenho algumas manias que eu pedi para Deus me libertar e Deus me libertou. E foi esse ano eu quero de novo, que Deus me liberte de outras manias que eu tenho. Então Deus tem trabalhado nesse sentido, tá? Então assim, são coisas que nós precisamos de libertação para melhorar como pessoa, como ser humano. Tá? Então, a importância de nós recebermos, né, a libertação, cura. Quando nós falamos de cura, a cura na verdade é uma de doença, né, ou cura na alma, cura no espírito, né? Então nós precisamos de ter essa cura na nossa vida. Por isso
Deus ele tocou no meu coração para nós iniciarmos essa campanha. Tá? Então é muito importante isso. Ok? Então vamos lá. Segundo tópico, o que é apologética? Primeiro, definição, eu vou ler. Apologética cristã é a defesa lógica. Então grava bem isso aqui, tá, irmãos? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da defesa cristã e de suas próprias práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa-resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora, a NVT, emprega o verbo explicar assim, sempre preparadas para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Tá, então a área da apologética é aquela que vai defender a lógica racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Então isso é apologética. Tá? Então nós temos que entender isso aqui é uma área da teologia. Infelizmente nós não temos como nos aprofundar um pouco na área da apologética aqui, mas quem fez teologia consegue compreender um pouco melhor acerca da apologética. Tá? A defesa daquilo que nós cremos, que nós acreditamos, que é a palavra do Senhor, porque tem versículos que as pessoas distorcem, então leva para uma outra interpretação. Então nós temos que fazer a apologética desse texto, defendendo a nossa visão. Por exemplo, tem um texto que fala ali, quando Jesus está crucificado na cruz, quando ele está crucificado, e de um lado tem um ladrão, do outro tem outro ladrão, e ali um dos ladrões que se arrepende, ele vai diante do Senhor e fala: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Não é assim que está escrito? Aí o que ele vai falar? Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você vai na Bíblia, tradução do Novo Mundo, essa Bíblia é a tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O texto eles modificaram. É o único texto, assim, que é a única tradução de Bíblia do Novo Mundo. Você vai ver essa tradução, ela toda modificada, toda mudada. No Espírito Santo escrito com letra minúscula. Eles não consideram o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Eles consideram como uma força ativa que veio no dia da lei do Pentecostes, batizou e acabou. Ele não age mais hoje no nosso meio. Então essa é a crença deles. E também nesse texto que eu falei para vocês, a Bíblia dele está assim, quando o ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. A dele está assim: hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda totalmente o sentido da frase. Porque Jesus, quando ele fala na tradução original, que naquele mesmo dia o ladrão estaria com ele no paraíso, porque ele se arrependeu. Mas a tradução do Novo Mundo, que é do Testemunho de Jeová, ele dá uma margem de que pode ser um dia, não sabe quando. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que te digo hoje é o quê? Jesus ele fala hoje. Então, um dia tu estarás comigo no paraíso. Então muda todo o sentido da frase. Adventista também. A do Adventista também é assim? Eu não sabia. É. Então, para você ver como que muda o sentido. Onde que é essa passagem mesmo? Está no... É Mateus, né? Nos evangelhos, acho que todos eles têm. Deixa eu achar aqui. Eu estou em Lucas 23, que fala sobre os dois malfeitores. Lembra nós aí, Pedro? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo. Eu estou lendo na tradução NA, tá? Salve a si mesmo, e nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao mesmo teme a Deus, estando sobre igual sentença.
A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez e acrescentou. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje estará comigo no paraíso. Glória a Deus. É Lucas 23 e o versículo. É Lucas 23. Versículo. Do versículo 39 até o 43. E esse último que eu li é o 43. E ainda hoje estará comigo no paraíso. No 43 é a afirmação que eu falei. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A tradução do Novo Mundo está, eis que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aqui no meu está escrito assim, Jesus me respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Perfeito. Afirmando que Perfeito. hoje. Ele afirmou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Está certíssimo. Essa ideia, outro dia eu estava estudando sobre isso com uma pessoa, e essa ideia de que esqueceram de pôr uma vírgula aqui no caso, porque não dá a ideia de, por exemplo, a pessoa morre e já vai para o céu. Mas é? Abre Hebreus 9, 27. A ideia de. Mas e a ressurreição? Hebreus 9, 27. que me falaram. 9:27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, se aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Mas aí... Ela fala que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. Aí cai toda a teoria da reencarnação. Não tem reencarnação. O homem veio à Terra, morreu uma vez, aí segue o quê? O juízo. Ou é céu ou inferno. Ou ele está no paraíso ou ele está no inferno. O juízo é isso. Uma explicação que me passaram há um tempo atrás seria a respeito de que você morre, não vai direto para o céu, você fica... Cuidado, porque são explicações erradas. Quem vai é a alma, né? E o que fica? Guardado, né? A alma foi guardada. É que assim, tem que entender o seguinte, alma e espírito não se separam. O que separa é a alma e espírito do corpo. Porque o corpo pertence ao pó e ao pó deve retornar. A alma e o espírito, eles são inseparáveis. Tanto é que a única coisa que tem o poder de separar a alma e o espírito, você sabe o que é? Está lá em Hebreus, abre lá em Hebreus também. 4:12 a 4:13. Que separaria a alma e o espírito. A alma e o espírito. É a única coisa que tem poder para separar a alma e o espírito. Essa questão que a alma ela está em dormência, a alma está dormindo, isso aí é um ensinamento errado. Isso não é na palavra. Está em dormência, né? Está errado. Isso é um ensinamento errado. É o catolicismo, né? É o catolicismo que ensina dessa forma. Que ela está no 4:12 a 4:13. 4:12? É 12 a 13. Deus disciplina os seus filhos. Não é esse não. Então é 13. Exortações finais. Hebreus 4:12. Acho que é 4:13. É 4? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso aí. 4:12. 4:12. É 4. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela tem poder de separação das juntas e medulas, da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tá? Então, eu também acreditava sempre nisso, que você vai para o céu ou vai para o inferno, né? Então acredita, continua acreditando. Mas aí me deram Continua acreditando. Não, então, por isso que a importância da gente aprender, para a gente não cair nesses pontos. São pessoas que aprenderam errado e continuam ensinando errado. Esse negócio de alma fica na dormência, fica ali dormente, fica no purgatório, pagando os pecados para ir para o céu, não existe não. Tá? Quem ensina isso é o catolicismo.
que a alma fica num período de dormência, pagando os seus pecados no purgatório para poder ir para o céu, irmão. É antibíblico. Hebreus 9:12 ou 9:27. O homem está destinado a morrer uma vez só, e no final dessa morte, ou é céu ou inferno. Aí fala da ressurreição. A ressurreição, você sabe quando que vai ser? Então, nós um dia, por mais que o nosso filho for para o céu, o nosso corpo ficou na terra. A Bíblia diz que o nosso corpo um dia vai ter que ser glorificado. Tá? E essa glorificação vai ser no arrebatamento da igreja. Quando Jesus ele voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, tá? O nosso corpo ele vai ser transformado num corpo de glória. Né? Ainda que ele já virou pó, há alguns que se perderam no mar, a Bíblia fala que até o mar vai ter que dar os corpos. Mas no caso a pessoa, né, no caso se ela ganhou o reino do céu e ela vai para o céu, mas não fica reinando, né? Ela fica... Não, ainda não. Ainda não vai ser o estado por completo. Ainda não vai ser, mas já está no céu. Mas já está no céu. Então é por isso que algumas pessoas devem entender errado, né? Porque não, mas essa forma que você falou é uma forma de pensamento do catolicismo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque morreu, Hebreus, é o que eu falei para você, Hebreus 9:27 ele declara deixa bem claro, morreu é céu ou inferno. E o inferno também não está no estado final. Ainda vai ter a segunda morte. Né? Ainda vai ter a segunda morte. Tá? Que na verdade nós temos que entender que existem os pensamentos dos aniquiladores que dizem que a alma será aniquilada, foi para o inferno, quando for o final a alma vai se estipar, vai acabar. Não acaba. Não acaba. A alma que for para o inferno ela vai sofrer eternamente, para todo sempre, para sempre. É por isso que eu falo, uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender. Eu não vou ter mais como fazer mais aula aqui, então eu vou acabar explicando aqui. Não, deixa eu ver, é natural isso acontecer. A questão maior, irmãos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que assim, as pessoas hoje brincam longe dos caminhos do Senhor, ficam afastados do caminho do Senhor. Se porventura hoje acontecer algo, né, com essa pessoa, e ela vier a morrer antes dela se arrepender, é inferno. Ela pode ter vivido 50 anos aos pés de Jesus, por causa de um dia que ela desviou os caminhos do Senhor Jesus, ela vai para o inferno. Porque Deus ele não está preocupado da forma que você começou. Deus está preocupado da forma que você vai terminar nos caminhos dele. Né? Então, tem uma história que eu sempre conto aqui, que me contou o presidente Simar, que marcou muito a minha vida. Eu cheguei a conhecer esse jovem. Como é que é o nome dele, que morreu em Ândio? Ai, meu Deus. Os dois irmãos. Os dois irmãos que bateram a moto. Bom, enfim, esse jovem foi ovelha do Lucimar, lá em Riogo, quando o presidente Lucimar ele dirigiu uma igreja lá em Riogo. Essa família mudou para Etiquém. E eles acabaram desviando dos caminhos do Senhor. E um belo dia eles saíram no final de semana para andar de moto, os dois irmãos, e houve um acidente gravíssimo. E esse menino estava desviado dos caminhos do Senhor, os dois estavam desviados, né? Os dois desviados dos caminhos do Senhor. Um deles foi parar na UTI em estado gravíssimo. A mãe desse jovem, que gostava muito do presidente Simar, ligou para ele e falou: Lucimar, meu filho, aconteceu isso, ele está entre a vida e a morte na UTI. Não sei se ele sairá. O Lucimar saiu lá de Rio, irmãos, foi lá em Etiquém. O médico permitiu que ele entrasse na UTI, não foi isso? Ele foi ali fazer uma oração. E no momento da oração do presidente Simar, ele falou assim, falou o nome do rapaz e perguntou se ele não queria se reconciliar com Jesus, se ele se arrependia. Só que ele estava inerte. Ele não mexia, não falava, os olhos fechados, ele não tinha como responder. Então o presidente falou assim: se você se arrepende hoje dos teus maus caminhos e quer reconciliar com o Senhor Jesus, me dê um sinal. Qual foi o sinal que ele deu? Ele chorou. Ele chorou, não, ele escorreu uma lágrima. Então ele entendeu que naquele momento ele se arrependeu. E após isso Deus recolheu ele. Então, para você ver, graças a Deus ainda houve tempo esse jovem se arrepender. Só que tem muitas pessoas que viveram uma vida inteira no Senhor, mas às vezes porque não encontrava tempo, ou porque as coisas do mundo que ela vivendo estavam melhor, não voltaram e acabaram morrendo longe dos caminhos do Senhor. Irmãos, o destino é inferno. Se nós achamos que nós sofremos aqui nessa terra, nós não sofremos. Isso aqui é um pedaço do paraíso, a terra, viu, irmãos? A terra que nós vivemos é um pedaço do paraíso do Senhor. Inferno vai ser quem for para lá. Que não tem como sair,
Não tem mais uma segunda opção, porque já foi. A nossa opção é aqui na terra. Por isso que eu falo, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Acabou o fôlego de vida, acabou-se a esperança. Tá, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter um coração sempre nos caminhos do Senhor. Irmãos, olha, um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Eu não sei você, o pensamento de vocês, eu vou dizer o meu. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero estar nos caminhos do Senhor. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero fazer a obra do Senhor. Enquanto eu tiver fôlego de vida, irmãos, eu quero estar servindo ao Senhor. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei. Essa é a realidade. Eu preguei tanto a palavra de Deus para tantas pessoas que hoje já não estão no nosso meio. E como que eu queria que essas pessoas tivessem entrado por essa porta e servido a Jesus, aceitado a Jesus e ter ido para o céu. A verdade é que eu não posso nem classificar aqui foi o que não foi, porque eu não sei. Ao Senhor pertence a justiça. Porém, muitos eu preguei a palavra de Deus, falaram assim, vem para a igreja aqui, porque é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos. Ninguém ouve a palavra de Deus no caixá. Nós podemos até conversar sobre Jesus, mas ninguém fica pregando a palavra de Deus o tempo todo. Então, se nós temos fôlego de vida, nós temos tempo, é tempo de nós estarmos na casa do Senhor. Irmão, você pode ter certeza, se eu não estiver aqui na igreja, no final de semana eu estou em alguma igreja pregando, eu estou em alguma igreja auxiliando, eu estou fazendo alguma coisa na casa do Senhor. Pode ter certeza disso. Domingo mesmo eu não estava aqui, mas nós saímos daqui no sábado, acho que era 00:30, quase 1h da manhã. Nós fomos para casa, eu fui dormir por volta de 2 horas da manhã. Levantei 4h30 da manhã, tomei um banho, viajei, eu fui pregar lá em Xinga, irmãos, lá em Kona. E foi uma bênção. Deus falou com o povo, o culto é 10 horas da manhã todo domingo. Deus falou com o povo nos procurou para orar pelas famílias. Oramos ali, Deus falou. Mais tarde nós fomos para Minocão, preguei lá em Minocão, Deus falou com o povo ali. E, meu irmão, eu cheguei aqui em casa na segunda-feira, 2 horas da tarde. Fazendo a obra do Senhor. Fazendo a obra do Senhor. Então esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Deus ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, falamos um pouco da apologética, não deu para falar sobre as heresias, mas eu creio que você tem o conhecimento do que é heresia. Tá? Então vamos para a oferta, presbítero Maurício, por favor, desliga o vídeo para nós. Deus abençoe a sua vida. Nos perdoe por não ter terminado a aula, mas eu creio que falará muita coisa durante todo o trimestre em nome de Jesus.